Operadora de caixa. Ela debutou no mundo às pressas, no meio da semana, para atender a alta demanda de um feriado. Estava arrumada. Pela primeira vez em anos, passara um batom, lápis preto e domará os cabelos em um elegante coque. Tornou-se gente através de um crachá preso na lapela, com seu nome escrito e o logo do mercado ao lado. Em similar importância. No canto do crachá, funcionária temporária, deixando claro que sua importância tinha data para acabar. Logo que assumiu sua posição, teve uma agradável surpresa. Uma amiga de infância assumiria um caixa próximo, o da esquerda. Maristela, dizia o crachá da moça, identificando a face quase irreconhecível que há décadas e os procedimentos estéticos modelaram. Para ela, era Mari, companheira de parquinho, amiga fiel, até o 8º ano, separados apenas por uma adolescência marcada por estilos musicais divergentes. A surpresa foi recíproca. Foram alunas excelentes de um colégio de classe média, uma quase professora e uma quase dentista. Ambas interrompidas por um futuro diferente daquele brilhante e meritocrático propagandeando pelos panfletos de cursinhos. Porém, a alegria também foi recíproca. Aquele reencontro, ocasionado pela necessidade, era a consolidação das juras que trocaram na infância, em papéis de cartas que diziam: estarei sempre ao seu lado quando mais precisar. Do lado direito, o caixa foi assumido pela Rose. Era o que dizia o crachá. Uma coitada, não abriu a boca nem para falar o nome. Tinha a pele maltratada pelo sol. Por motivos que a mulher pôde apenas supor, tinha também apenas manchas escuras nos braços, por motivos que a companheira de trabalho preferiu nem imaginar. Entretanto, Rose era uma coitada sorridente, como toda coitada deve ser. O treinamento logo começou, não lhe dando tempo para conhecer as outras moças dos caixas adjacentes. Conheceu apenas o gerente, Rogério, o mocinho dono do Beto. Vestia a mesma camisa cinza bem passada, com o mesmo crachá na lapela e tinha o mesmo cabelo comportado, penteado para o lado. A única novidade nele era o discurso motivador, cheio de sonhos. Grandiosos sonhos. Poderá, era jovem demais e o mercado nunca lhe puserá em seu devido lugar. Ao fim do treinamento simples, o trabalho teve início, imediatamente. Caixa disponível. Bom dia. O senhor gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? O senhor gostaria de usar o programa de fidelidade do supermercado e acumular pontos para a próxima compra? Qual a forma de pagamento? Gostaria de substituir as sacolas plásticas por caixas de papelão? Era simples. Nunca pagará as próprias contas com a tamanha simplicidade sentada em uma cadeira, passando embalagens em um sensor. O tempo passava mais rápido do que uma compra com menos de 20 volumes. Em um piscar de olhos, passou uma hora, depois mais outra e outra. De maneira inédita, algumas pessoas conhecidas a cumprimentaram e ela, que nunca fora notada antes, deslumbrou-se. Para quem nunca tivera um título, era como ser uma manchete. Perto das 10, um cliente especial surgiu em seu caixa. Sentado na cadeira de bebê do carrinho, ao vê-la, fez uma caretinha de alegria. Oi, amor, ele está com saudades. Carlos confessou, com um semblante cansado, enquanto comprava o 5º pacote de fraldas daquele mês. O pequeno cliente foi tratado de maneira especial. Mari, Rose e até outras moças que ela sequer conhecia apareceram para apreciá-lo. Ao se despedirem, o bebê fez novamente a caretinha, jogou beijos, deu tchauzinho para todo mundo, mas, quando se deu conta de que a mãe permaneceria ali, chorou. Desesperadamente, tanto que era possível ouvir o choro angustiado vindo do estacionamento. Imediatamente, todo o alívio de antes se desfez. Sentiu-se branco novamente, uma vez que a partir de então, nem mãe ela era mais. Caixa disponível. Bom dia. A senhora gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? A senhora gostaria de usar o programa de fidelidade do supermercado e acumular pontos para a próxima compra? Difícil. De todos os escambos que realizará, trocar a caretinha por dinheiro fora o mais perverso. Culpou-se e odiou cada um dos itens daquela compra. Qual a forma de pagamento, por favor? Oi, querida. Que bom te ver por aqui. Não se lembra mais de mim? Uma voz feminina trêmula interrompeu seus pensamentos.
Pela voz, foi possível se lembrar, porque, pela aparência, a senhora estava irreconhecível. Era a Sônia, a antiga coordenadora pedagógica da escola dos meninos, uma megera da pior espécie. Desde 2004, perseguia os alunos da instituição escolar com sua pedagogia austera. Altiva orgulhava-se de ter formado os médicos, engenheiros e juízes daquela cidade. Sem perceber, também formará os programadores, que fundaram uma empresa de aplicativos educacionais e arrancaram seu nobre título daquele colégio. A operadora de caixa se comoveu ao ver Sônia déspida da sua função. Estava derrotada. Sem o glamour da profissão, não havia mais nada naquele corpo. Nem uma alma, talvez. Cumprimentou a senhora de maneira que deveria e continuou a atendê-la. E os meninos, como estão? Sônia quis saber. Estão com o pai, pensou, sem conseguir verbalizar, estremecendo ao perceber que pela primeira vez não sabia como os filhos estavam e que, daquele dia em diante, saberia ainda menos. Difícil. Cresceram, mas estão do mesmo jeito que a senhora os conheceu. O Pedro sempre esquece a lição, o João sempre apronta. Hoje meu marido vai conversar com o diretor porque a escola acha que o João usa inteligência artificial nas tarefas. É um tremendo de um sem vergonha, respondeu e, sem querer, despertou um sorriso largo nos lábios finos da senhora. Ora, se a escola usa inteligência artificial para realizar suas funções, por que as crianças não poderiam fazer o mesmo? A cliente riu de maneira elegante. Sônia fora tão severa como coordenadora dos meninos que demorou a entender que aquela frase era uma piada. Enquanto a máquina processava o pagamento, ambas riram. Despediram-se de maneira informal. Tardiamente, a megera tornará-se uma amiga, uma humilde linha em branco, assim como aquela mulher e tantas outras, das laudas daquela cidade. Só mais uma na fila do caixa do mercado. Caixa disponível. Bom dia, o senhor gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? O senhor gostaria de usar o programa de fidelidade do supermercado e acumular pontos para a próxima compra? Depois desse cliente, pode fechar o caixa, Rogério ordenou. Teve que perguntar novamente, porque a interrupção a impediu de ouvir a resposta. 7 itens passados no sensor, pagamento aprovado, nota emitida, fim da jornada. Enquanto contava o dinheiro, foi interrompida por um abraço apertado na cintura. Era Pedro, depois João. Bruno estava a alguns metros no colo do pai, e ao vê-la fez uma caretinha. Imediatamente, a mãe foi bombardeada com histórias afoitas, novo vídeo do Bruno, novas construções no jogo de blocos, novos seguidores, muitas visualizações. Carlos interveio com um assobio, ordenando que os meninos voltassem para a porta, para não atrapalharem. Foi um gesto revigorante. Sentiu-se mãe novamente. Ou então, se não era mais mãe, era ao menos uma lacuna no peito daqueles pequenos, uma parte da qual ainda sentiam falta. A operadora de caixa conferiu as cédulas novamente, com o dobro da atenção. Sentiu medo de Rogério chamar sua atenção pela atitude dos filhos. Felizmente, para sua surpresa, os meninos chamaram a atenção de Rogério, pois, ao se aproximar da porta, eles e o gerente conversavam com entusiasmo. O assunto, a nova linha de brinquedos do Duck 337, expostas com destaque na primeira gondola do mercado. Mamãe, olha só esse boneco do Duck 337! Pedro veio até ela, gritando com o objeto em mãos. Eram brinquedos muito bonitos, tanto que até um homem com mais de 21 anos, seu chefe, separava vários modelos para si mesmo. O preço era 3 vezes o que valia. 6, considerando que teria que, obviamente, comprar 2 exemplares. Hesitou, pois ainda faltava um mês inteiro até colher os frutos do seu novo título. Carlos foi mais compreensivo, retirou o cartão de crédito do bolso e o entregou na mão do João. Os meninos comemoraram e dispararam em direção à nova moça que ocupou o lugar da mãe. Por um instante, ela pensou em censurar o marido. Porém, ao reparar nos olhos protetores que de longe seguiam as crianças, compreendeu que aquele fora apenas um gesto revigorante, pois, mesmo flagelado com uma lacuna profissional, Carlos sentia-se pai novamente.
Quando chegaram em casa, a mãe sabia que não podia esperar muito. Carlos só fazia o que podia, porém não imaginou que seria tão pouco. Naquele dia, o marido não pôde fazer quase nada, nem mesmo o almoço. A frustração inevitável tomou conta de seu semblante. Em um longo suspiro evitou que a raiva fosse verbalizada. Desconcertado, Carlos alimentou rapidamente os cães, trocou a água das vasilhas e recolheu a louça do café, que ainda estavam sobre a mesa. A mulher procurou se acalmar, enquanto buscava algo na geladeira para fazer de almoço. Bruno não quis ir para o cercadinho, nem para o berço, nem para o carrinho, nem mesmo o pai lhe interessava. Sentia saudades do colo da mãe, que suspirou novamente, evitando que a irritação crescesse, e cozinhou como um marido, de maneira que pôde. E foi muito pouco, porque havia pouca comida descongelada e os meninos não paravam de falar, devido a se sentirem saudades da mãe. Em êxtase, eles abriram os brinquedos. Com uma só mão, a mãe recolheu as embalagens e as levou até o lixo, que não fora atirado, enquanto fritava os ovos e cortava os tomates. As crianças brincaram ao seu redor, no chão da cozinha. Carlos tentou levá-los para os quartos, para falarem sobre os brinquedos, porém sequer foi ouvido. A única autoridade que respeitavam era a da mãe. Quando o arroz ficou pronto, Bruno dormiu em seus ombros e foi colocado no berço. Almoçaram. João correu para o computador. Pedro aproveitou para pegar o boneco do irmão. Carlos saiu para fazer algumas corridas no aplicativo e a dona da casa ficou ali, com a louça, as roupas, o lixo, as crianças, os deveres de casa, algumas encomendas de doces, o passeio com o Beto e muito cansaço. Mamãe, hoje a gente vai fazer o castelo? Pedro parecia realmente interessado. Repentinamente, a mãe descobriu que também teria que lidar com o castelo, e sem poder reclamar, pois era um afazer que ela mesma inventará. Suspirando, para que a oxigenação daquela afetasse a ansiedade, confirmou o compromisso com o castelo. Então começou pela cozinha. Lavou a louça, limpou o chão, trocou a toalha da mesa. Aproveitou a cozinha limpa para preparar os doces, enquanto lavou as roupas e conferiu as agendas escolares. Bruno acordou gritando. Ao chegar à beira do berço, encontrou Pedro com seu celular e os bonecos lá dentro. O garoto queria fazer um vídeo com o irmão. Quantas vezes já te disse que seu irmão não é o seu brinquedo? A mãe o repreendeu. Seu tom de voz fez Bruno esboçar um beijo e chorar ainda mais, fazendo-a suspirar novamente para encontrar alguma paciência dentro de si. Os vídeos do Bruno são famosos. Um deles tem 15.000 curtidas, mamãe. Pedro insistiu. O sono fez o bebê berrar, e em vez de obedecer, Pedro insistiu em colocar os bonecos em cima do irmão para afirmar alguma coisa, mas não conseguiu. Os brinquedos irritaram Bruno ainda mais. Infelizmente, a mãe não achou paciência em lugar nenhum, e por isso explodiu. Arrancou o celular das mãos do filho e deixou um tapa rápido instalado nos pequenos dedos. O menino não chorou. Assustado, parou imediatamente o que fazia, pegou os bonecos e deixou o berço às pressas, temendo que aquela demonstração de autoridade se repetisse. Ela pegou o bebê no colo e, com as mãos trêmulas, tentou consolá-lo, sem saber como consolaria a si mesma, pois o tapa doeria mais nela do que no seu garoto, uma ferida no título de mãe. Por um instante, tornou seu pai que, quando trabalhava na antiga empresa, tinha o terrível costume de convencer os filhos com tapas. Naquele momento, ocupará essa posição, arrependendo-se imediatamente. Ao terminar de ninar o bebê, foi até o menino para pedir-lhe desculpas e o encontrou no canto da sala, descontando seus sentimentos em uma luta imaginária entre os dois bonecos. A mulher desmoronou. Desculpou-se e pegou o menino nos braços, com a intenção de puxar toda aquela tristeza para si. Em seguida, justificou-se. Meu filho, você não pode fazer o que quiser com seu irmão só para atrair a atenção das pessoas. Não é certo. Ela acariciava os cabelos revoltos do menino. Só queria ficar rico para ajudar você e o papai, mamãe. Pedro confessou enquanto cruzava os braços, demonstrando que ainda estava magoado. Com um abraço apertado, a mãe conseguiu tirar a tristeza do filho, pois em vez de Pedro chorar, foi ela quem chorou um pranto clandestino e rápido.
escondido nos pequenos ombros que sustentavam seu rosto úmido. Enxugou as lágrimas antes dele perceber. Você acha certo ganhar dinheiro fazendo isso com o seu irmãozinho? Insistiu com medo de ouvir a resposta. Pedro ergueu as sobrancelhas e a olhou espantado, fazendo-a perceber que o menino queria responder que sim. Contudo, não teve coragem de sustentar sua opinião. Não o culpou, pois ele fazia com o irmão o que o mundo fazia com seus pais. Ou fazia com os próprios pais, que vendiam qualquer item de suas vidas para equilibrarem as contas. Porém, o certo ainda era o certo, mesmo após a mudança do mundo. Não é correto fazer isso, Pedro. Ponto final. Você me entendeu? A mãe procurou encerrar o assunto de vez. O menino se calou e balançou a cabeça afirmativamente. Em seguida, descontou suas emoções caladas em outra luta imaginária entre os bonecos, desta vez menos violenta. A dona de casa aproveitou a paz restabelecida para terminar os doces, lavar a louça remanescente, tirar o pó dos quartos e passar o aspirador no tapete da sala. Quando alojou os doces na geladeira, colocou os meninos para fazerem a lição. Bruna acordou e não quis ficar em lugar nenhum, só no colo da mãe. Pedro precisava de recortes de jornais e revistas para fazer um cartaz. Com o bebê no colo, ela precisou recorrer à vizinha idosa para conseguir alguma relíquia com figuras de animais e palavras com encontro vocálico. Quando voltou, João estava novamente no computador e Pedro gravava um vídeo com os bonecos. A mãe não pôde sequer suspirar, porque tinha 12 quilos alojados sobre o osso do quadril, comprimindo seu tórax, com bracinhos cheios de saudade. Os meninos voltaram aos cadernos. Pedro não sabia recortar direito e, sem inteligência artificial, João não sabia fazer a lição. Sufocada por mãozinhas, a mãe recorreu à régua e às apostilas. Pedro não sabia usar a cola líquida e encharcou a folha da lição. João não conseguia prestar atenção no texto teórico da apostila sobre o Segundo Reinado. Com uma mão, uma régua e muito esforço, ela endireitou as figuras úmidas e grifou as partes mais importantes do texto de poucas linhas. Enfim, sucesso. Quando os cadernos ficaram cheios, as barrigas se esvaziaram, era a hora do lanche. Bolachas, iogurtes, leites e frutas desapareceram da geladeira e apareceram, em forma de palavras, na lista de compras. As migalhas ficaram pelo chão, as gotas mancharam a toalha da mesa e a camiseta do Pedro. Alguns restos foram para a fralda, outros foram retirados com escova de dente e pasta. Mamãe, quando a gente vai lá ver o nosso castelo? Pedro quis saber. Perto das 4, chegaram mais 3 encomendas, e ainda havia a louça, o chão, a roupa, o jantar e o castelo para cuidar. Além disso, tinha o passeio do Beto, marcado, naquele dia, para 6 horas. Resolveu começar pelo castelo. Pedro emburrou porque a mãe não o deixou levar os bonecos, e só mudou o semblante quando chegaram ao parquinho. Sentados ao redor do castelo, tamparam as rachaduras, reformaram a entrada principal e colocaram alguns galhos, simulando árvores. A mãe contou as historinhas que viveram ali, com a Mari, e sobre os inúmeros itens que perderá naquele tanque de areia. Décadas antes. Pedro e João se transformaram. Com uma pá de plástico e um pequeno rastelo, partiram com a missão de encontrar os itens perdidos. Bruno quis copiá-los e seguiu os irmãos de maneira inocente e fiel, como um cão. Finalmente, a mulher conseguiu suspirar. O ar expelido dissipou um pouco do cansaço, permitindo-lhe relaxar. Na tela do celular, outras 3 encomendas surgiram, e a imagem de 3 pequenos procurando tesouros foi registrada para sempre em um vídeo curto. Mamãe, isso aqui era seu? Pedro surgiu orgulhoso, sustentando uma tampa de metal enferrujada. Não, mas isso era bem comum na minha época. Sabia que as garrafas eram feitas de vidro e que depois que você terminava de beber o refrigerante, precisava devolver a embalagem para comprar outro? Em esses, os meninos comemoraram. Não era um pertence da mãe, mas era uma relíquia antemporal, uma tampa de metal na era dos plásticos, um artefato de 15 ou 20 anos encontrado por arqueólogos nascidos depois de 2012. Os garotos guardaram, imediatamente, a tampinha na bolsa da mãe e partiram para outra escavação. Daquela vez, com o celular em mãos,
para mostrarem aos seus espectadores os incríveis achados. Satisfeita, ela sorriu e descansou de maneira que pôde, no banco rachado e decadente do parquinho. O menino, que não tinha atenção para ler um texto, permaneceu forcado por 1 hora. E o menor, que não sabia manusear uma tesoura, encontrou lacres, latas e outras embalagens eternas, usando apenas uma pequena pá. Os clientes dos afazeres domésticos esperaram a sua vez. Partiram apenas quando escureceu. Pelas ruínas modernas daquele bairro, desfilaram orgulhosos, ostentando riquezas enferrujadas de um tempo que não existia mais. Perto das 6, a mãe deixou os filhotes em casa para levar o cão para passear. Quando voltou, percebeu que, de todos os afazeres domésticos, Carlos só pôde lavar 2 copos de arroz. O motivo da ineficiência era nobre. Conseguirá uma entrevista de emprego por videoconferência às 7h30, deixando um demorado beijo de boa sorte no rosto do marido. A esposa encaminhou os meninos para o banho. Enquanto enchia a banheira do bebê, Pedro e João, sujos, encheram a casa de areia. No sofá, no tapete, na cadeira do computador do João, pelo chão, de toda a casa. 3 encomendas encheram o celular. Por fim, a areia também sujou o banheiro, no momento em que ela tirou a roupinha do Bruno. Mãe, agora você está trabalhando, pode comprar um detector de metais? Entusiasmado, João surgiu como uma questão, enquanto o bebê era mergulhado na água morna. Antes de perguntar o motivo, o menino enfiou a tela do celular em frente aos seus olhos. Novamente, era o maldito Duck 337, daquela vez com um detector de metais, procurando porcarias em um bosque. Ele achou uma moeda da época do Segundo Reinado, João enfatizou. Bruno brincou na água enquanto ambos assistiam ao vídeo curto, no qual o homem fazia propaganda de uma marca de detectores de metal, ao passo que visivelmente forjava a descoberta de uma moeda que certamente custou-lhe bem mais do que o aparelho. Nos 7 minutos seguintes, João, que não conseguia ler um texto curto sobre o Segundo Reinado, tornou-se um especialista em reis, como se fosse o próprio Dom Pedro II. Descobriu o nome de todos os militares que estampavam as moedas, suas funções e as datas das batalhas, de todas as guerras daquele maldito período histórico. Olha, mãe, a gente pode descobrir tanta coisa. Podemos achar coisas muito antigas. João apelou. E podemos ficar ricos, mamãe. Pedro complementou. É verdade, o Duque 367 já comprou uma Ferrari com as joias que encontrou, usando o detector. João reiterou. Ela suspirou, porque não sabia o que mais poderia fazer. Uma propaganda de um produto mais caro que as mensalidades escolares. De uma hora para outra, um moleque falava sobre Duque de Caxias e a Guerra do Paraguai, como se fosse um professor. Pedagogia do marketing, ensinando valores à nova geração. Não à toa, tudo, absolutamente tudo, e todos em todo lugar estava à venda. Custando caro, muito caro. O valor do equipamento foi anunciado no fim do vídeo. Uma penchincha. 5.000 reais. Era impossível sequer converter a quantia em doces, muito menos em produtos daquela casa que poderiam ser vendidos. A julgar pelos ganhos dos últimos dias, também supôs que seria impossível convertê-lo em corridas de aplicativo. Nem pensar. Melhor aprender com o método tradicional, que ensinava que nem tudo se podia ter. Não acha que seria mais legal ter que cavar e procurar? Não é mais emocionante descobrir sozinho, em vez de um aparelho descobrir por você? A mãe sugeriu uma reflexão. João ergueu as sobrancelhas, mas se calou. Visivelmente quis dizer que não, mas não conseguiu verbalizar. Antes que outro argumento surgisse, ela continuou. É absurdamente caro, filho. Não podemos comprar, explicou. A barganha começou imediatamente. E no meu aniversário? João se recusava a desistir. Não, rebateu. João ainda tentou negociar um presente de aniversário único para ele e para o irmão. Para o bebê também, se fosse possível. Não seria necessário sequer um bolo de aniversário nas 3 datas, nem brinquedos no Dia das Crianças, nem no Natal. Só não negociou o dinheiro da cantina, porque há tempos não o recebia.
Por fim, recebeu respostas negativas em todas as alternativas e frustrou-se ostensivamente. Era a manifestação da pedagogia do marketing, a qual não ensina que nem tudo se pode comprar. Enquanto a mãe tirava o bebê do banho, ouviu os pequenos arquitetarem planos para conseguirem o dinheiro do detector de metais. Vídeos, lives de jogos, sacrifícios modernos, lições aprendidas com a pedagogia do marketing. Venda-se sempre, para continuar a comprar. Bruno foi o primeiro a jantar, enquanto o arroz e a comida ferviam nas panelas. Após o banho, os meninos se reencarregaram dos trabalhos virtuais. O esforço valeria a pena, afinal, em outro vídeo do Duck 337, o detector encontrou uma joia antiga em uma casa abandonada. Ao visitar o banheiro, um cenário desolador, areia por toda parte. Quando levou as roupas sujas para a lavanderia, terminou de espalhar areia pelos corredores da casa. Mais 2 encomendas. A pia cheia de louça suja mostrou que seria impossível entregar alguns doces no dia seguinte. O Bruno pediu colo. Com uma só mão, lavou a salada e serviu os pratos. O bebê pediu a mamadeira da noite e, antes de terminar, dormiu no carrinho. Aproveitando-se da ausência do bebê, cozinhou uma receita de brigadeiros. Por sorte, o gás acabou no momento em que o doce se desprendeu da panela, no ponto necessário para o enrolar. A confeiteira colocou o brigadeiro para esfriar e limpou o banheiro. Quando conseguiu fazer aquele ambiente cheirar alvejante novamente, descobriu que Pedro se sujará de terra enquanto filmava os cachorros. Mais um banho, mais roupas sujas, o banheiro cheio de terra outra vez. Ao menos uma boa notícia. Carlos conseguirá um emprego como analista de projetos de uma empresa de tratores. Função? Corrigir defeitos de projetos feitos por inteligência artificial. Temporário. Home office. Meio período, sem o menor vínculo com a contratante, mas ainda era considerado um emprego. Uma luz no fim de um longo túnel, afinal. A esposa lhe deu um beijo demorado de parabéns, daquela vez em sua boca. Comemoraram. O casal pela conquista, as crianças pela possibilidade de comprar o detector de metais. Jantaram e a louça da refeição foi a última parte de desordem que sepultou. De vez a possibilidade de cozinhar ser limpa no mesmo dia, enquanto enrolava os brigadeiros. Carlos viu os objetos que os meninos acharam no parque, assistiu a vídeo de detectorismo e ouviu falar sobre o segundo reinado. As crianças foram para a cama cedo, ao lado do pai. A dona de casa alimentou os cães. O banheiro continuou sujo, assim como o chá, a sala, a cozinha, as roupas e a louça. E o gás e algumas encomendas ficaram para o dia seguinte. O cansaço era a única necessidade urgente e ela se deitou imediatamente após o banho. Meia hora depois, Carlos lhe fez companhia. Com a lacuna profissional preenchida com muitas palavras, o marido tinha visto para querer algo a mais. Mãe, tive uma ideia. E se a gente mudar para uma escola mais barata, guardar esse dinheiro e não ganhar nenhum presente o ano todo, dá para comprar? Repentinamente, João invadiu o quarto dos pais sem avisar. Eu que tive a ideia. Pedro apareceu, logo em seguida, reivindicando a autoria do plano. Pedro explicou novamente a ideia, para evidenciar que era mesmo sua. Sem saber o que dizer, a mãe assistiu, perplexas, os resultados empíricos da pedagogia do marketing. O produto almejado valia mais do que qualquer conquista, etiqueta ou ocasião. Amanhã a gente conversa melhor sobre isso, pode ser? Carlos pediu. Pedro concordou, mas se aninhou ao lado da mãe para dormir. Com medo de ficar sozinho, João também procurou abrigo na cama dos pais. Sem energia para novamente fazê-los ficar em suas camas, os pais adormeceram sem o algo a mais. Porém, estavam satisfeitos, porque foram educados com um método diferente, que lhes ensinou que momentos como aquele não tinham preço. No dia seguinte, ela acordou antes do horário para ter tempo de terminar os doces que começaram no dia anterior. Ainda assim, não conseguiu tomar o café da manhã e saiu um pouco atrasada. Carlos a deixou na porta do mercado antes das 7
e a operadora da caixa ocupou seu lugar no exato momento em que as pesadas portas do mercado se abriram. Enquanto a primeira cliente colocava as compras sobre a esteira, a mulher esvaziou os bolsos da calça e pendurou o crachá na lapela. Caixa disponível, bom dia. A senhora gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? A senhora gostaria de usar o programa de fidelidade do supermercado e acumular pontos para a próxima compra? Não, por favor. A cliente respondeu. Foi uma compra faraônica. Quase 200 itens. 2 fardos de pacotes de café, o dobro de pacotes de açúcar, o triplo de farinha e diversos outros produtos perecíveis. Certamente, a elegante senhora era dona de uma cafeteira. Calmamente, passou item por item no leitor do código de barras. Trabalho simples, tornando difícil apenas pelo estômago vazio e o cansaço de um dia sufocante, que lhe espremeu até ao mesmo na hora de dormir. Qual a forma de pagamento? Dinheiro. A mulher sequer hesitou. R$ 4.800 em dinheiro vivo. Tantas garopas azuis que parecia ter um oceano em mãos. Pudera ela ter ao menos um aquário ou um copo d'água que fosse? Se não bastasse o cardume fornecido, a mulher pegou um pacote de maços de cigarro e deixou mais 2 notas de 100. Pelo visto, naquela carteira não havia extinção. A operadora de caixa conferiu a quantia total e depois nota a nota para certificar-se que eram todas verdadeiras. Em seguida, devolveu o troco. Você vende doces, querida? A cliente apontou para os cartões que retirara dos bolsos, sem perceber, os quais descansavam sobre o caixa. Ela balançou a cabeça, afirmativamente, e escondeu os cartões dentro do caixa, temendo uma advertência. Secretamente, a cliente lhe pediu um, prometendo fazer encomendas quando precisasse. Longe dos olhos do gerente, entregou-lhe um cartão, junto com a nota fiscal. Na situação em que se encontrava, a única coisa antiética seria perder uma cliente que comprava quase 200 itens em dinheiro vivo. A mulher agradeceu pelo atendimento e sequer pediu caixas ou sacolas, pois tinha um funcionário, com carrinho próprio, para carregar as compras até o carro. Amiga, você vende doces? Maristela perguntou em voz alta. Sem dizer uma palavra, Rose fixou o olhar nela e também quis saber. Ao ter o segredo revelado em público, estremeceu. Respondeu com gestos, temendo que o título de doceira apagasse as letras do seu título atual. Em vão, a notícia se espalhou pelos outros caixas. Atrevida, Mari pegou um cartão sem pedir permissão e depois outro para a cliente do caixa ao lado. Foi uma barbúrdia. Inevitavelmente, Rogério soube do acontecido, fazendo-se sentir o corpo desfalecer. Quando viu o projeto do homem caminhar em sua direção, em vão, porque não recebeu uma bronca, mas um pedido. Rogério queria comprar um docinho, uma criança de gravata, sem porte algum para ostentar o título que detinha. Aliviada, limitou-se a entregar um cartão para o gerente juvenil e chamou o próximo cliente. Caixa disponível? Bom dia, o senhor gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? Gostaria de substituir as sacolas plásticas por caixas de papelão? Repetirá a frase mais de 30 vezes quando finalmente a fila do caixa se esvaziou. A pausa fez Mari tagarelar sem parar sobre assuntos aos quais não conseguia dar atenção, pois sua mente estava em casa, nos afazeres nos que ficaram, nos entes que permaneceram. Pensou tanto no Bruno que ouviu a risada dele em sua mente. Para sua surpresa, não era um delírio. A risada do bebê aumentou de intensidade, até ecoar pelo mercado. Ao olhar para a entrada, viu o menino no colo do pai, rindo de barulhos que Carlos fazia com a boca. Quando percebeu, a mãe parou de sorrir e não fez, sequer uma caretinha de alegria. Ela se derreteu. Será que não sente mais minha falta? Ofendida com a atitude espontânea, observou o filho de longe, até uma cliente aparecer na fila do caixa. Caixa disponível, bom dia, a senhora gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? Eu não, mas o rapazinho ali gostaria, a cliente sorriu. Ao olhar para trás, viu Bruno dando tchau para a mulher. Não foi para ela. Não me quer mais? Em seguida, ela mandou beijos e fez outros gestos inéditos que a mãe, ocupada com uma compra de 50 itens, não conseguiu ver. Por um momento, as atividades ao redor pararam para admirá-lo. Todos ficaram encantados, menos ela. Qual a forma de pagamento? Não podia parar para se encantar.
O seu filho é uma graça, parabéns. A cliente lhe entregou o dinheiro. A operadora de caixa agradeceu e conferiu as notas silenciosamente. O Pedro ressentiu a palavra filho, porque de alguma forma sentia-se menos mãe. Exagero dizer que perderá uma letra, mas certamente perderá a letra maiúscula do seu título, ou talvez o tio. Quando João e Pedro fizeram os primeiros gestos, estava ao lado deles para vê-los. Naquele momento, assistia aos gestos de Bruno ao longe, uma mãe minúscula. Caixa disponível, bom dia. O senhor gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? Sim, por favor. Só um momento, vou pegar os meus óculos. O cliente respondeu. Quando terminou o atendimento, o filho e o marido não estavam mais no mesmo lugar. Somente após alguns minutos, surgiram na fila do caixa e Bruno repetiu os gestos para a mãe. O senhor gostaria de usar o programa de fidelidade do supermercado e acumular pontos para a próxima compra? Por infelicidade do acaso, o cliente que atendia demorou demais, e pai e filho foram atendidos pela Rose. Gostaria de substituir as sacolas plásticas por caixas de papelão? O cliente não quis. No caixa ao lado, Bruno aceitou a troca e foi colocado dentro de uma caixa de papelão, no carrinho, ao lado dos itens comprados pelo pai. Ao passar pela mãe, não chorou, não fez a caretinha, nem pediu colo. Não exibiu a menor demonstração de saudade. Apenas acenou com as mãozinhas e sorriu, satisfeito com a companhia do pai. Pode ficar tranquila que hoje ele está bem. Acho que se acostumou a ficar sem você, o marido disse ao se despedir. A esposa sorriu e chamou o próximo cliente, mas o peito se encheu de uma mágoa tão infantil que teve medo de admitir. Ciúmes? Não quis reconhecer, mas eram ciúmes. Pior, descobrirá que, como mãe, era substituível. De nada valeram os pontos de fidelidade que acumulará com o bebê. O povo, as canções na porta da antiga creche, os livros ilustrados, a areia do parque, a caretinha, nada. Tudo fora passageiro e ela, temporária, em todos os ofícios que tinha. Caixa disponível. Bom dia. A senhora gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? Silenciosamente digeriu aqueles sentimentos até a hora de ir embora. Ao término do expediente, fez o que fazia de melhor. Cedeu o seu lugar. Quando Carlos a buscou, somente Bruno estava no banco de trás, dormindo na cadeirinha. A mãe estranhou. Não se preocupe, pedi para minha mãe buscá-los na escola. Eles vão almoçar na casa dela e ficarão por lá. Durante a tarde, assim trabalha em paz e você pode descansar um pouco também. Carlos justificou. A intenção do marido era boa, porém não haveria nenhum descanso, considerando o estado hediondo em que a casa se encontrava. Para sua surpresa, ao chegar, percebeu que o lugar estava ainda pior. Carlos não pôde fazer absolutamente nada no período da manhã, e antes que esboçasse qualquer tipo de reação, ele se justificou. Desculpe, amor. Perdi a manhã inteira instalando os programas que usei no trabalho. Quando terminei, o Bruno acordou. Carlos transferiu o bebê da cadeirinha do carro para o berço. Desnorteada, a dona de casa iniciou o preparo do almoço. Ao menos o marido trocará o botijão de gás. Enquanto separava panos, vassouras e produtos de limpeza para fazer a faxina, checou o celular. Havia mais de 10 encomendas. De doces, uma delas era para o tradicional café Dona Emília. Um doce de cada tipo, um kit degustação. Ao olhar a foto da cliente, imediatamente reconheceu a mulher que atenderá, horas antes, e sorriu. Quem dera trabalhar para o café Dona Emília e pegar, por consignação, um pouco daquela relevância para si mesma. Seria um excelente título, insubstituível. A doceira se animou e fez o almoço o mais rápido possível para iniciar as encomendas. O casal comeu junto e Bruno acordou apenas para tomar uma mamadeira. Carlos trabalhou no computador do João. A dona de casa lavou a garagem, limpou o chão da casa toda, arrumou os quartos, lavou a louça e, ao abrir a máquina de lavar, descobriu que Carlos lavará as roupas. Mais 5 encomendas chegaram. Bruno acordou e foi deixado no cercadinho para que a mãe voltasse para a cozinha e fizesse o primeiro pudim. Mais 3 encomendas. Bruno gritou palavras desconexas. Chegando ao seu quarto, uma novidade. Ele estava em pé, apoiado na grade do cercadinho. Então, a doceira preparou os pedidos do café Dona Emília. E, ao fim, recebeu mais um pedido.
Desesperada, dividiu o espaço entre fornas e forno. Em seguida, enrolou todos os brigadeiros. Os bolos ficaram prontos e a louça foi lavada, por falta de colheres limpas. As forminhas de brigadeiro acabaram e não havia mais espaço na geladeira. Mais um pedido. Não havia mais leite condensado na despensa. Ela colocou um copo de farinha a mais na receita do bolo, cortou os pães de mel e derreteu o chocolate das trufas. Mais um pedido. O papel alumínio não era suficiente. Lavou parte da louça, secou os utensílios que estavam no escorredor de pratos, ligou para a gráfica, pediu mais cartões e embalagens, e depois colocou o açúcar para ferver, para fazer a calda. Pediu um leite condensado para a vizinha, prometendo lhe dar outro, no fim da tarde. Após quase 2 horas de distração, lutando com vasilhas, embalagens e doces, sentiu falta do choro do bebê. Preocupada, caminhou até o quarto e encontrou o cercadinho vazio. Outra novidade. Desesperou-se e correu pelos cômodos, chamando pelo filho, ignorando o fato de que Carlos precisava de silêncio para trabalhar. Repentinamente, ouviu o bebê balbuciar e encontrou no quarto dos irmãos, em pé, com as mãos apoiadas em uma das camas. Ao ver a mãe, fez uma caretinha. Mais uma novidade. Aprenderá a escapar do cercadinho e andará, sozinho, até o quarto dos irmãos. A mãe ficou atônita. O que mais não verei? A vida descontava parcelas importantes que jamais recuperaria. Emocionada com a pequena novidade que perderá, pegou o bebê no colo e deixou beijinhos estalados nas pequenas bochechas, sem saber o que fazer. Bruno reclamou sem palavras, agitando as pequenas pernas para deixar claro que não queria mais ficar nos braços. No mesmo momento, a mãe sentiu um cheiro de queimado vindo da cozinha. Correu e encontrou uma panela escura, soltando uma fumaça sufocante por todo o ambiente. O açúcar da calda do pudim queimará, a panela estragará e Bruno se debatia em seus braços, pedindo liberdade. O celular tocou. Café, Dona Emília. Boa tarde, querida, tudo bem? Gostaria de saber, é possível entregar os doces até o fim da tarde? A voz elegante, eufemisticamente, exigiu. Palavras afirmativas lhe escaparam da boca, contrariando o cenário infernal de sua cozinha e de seu peito. Assim que a ligação terminou, mais uma encomenda e uma reclamação, pelo atraso de outra. Irritado por ser limitado pelos braços da mãe, Bruno gritou e ela colocou no chão. No mesmo momento, o menino correu até a sala. Era desnecessária, substituível, um nada. Contraditoriamente, o excesso de afazeres a esvaziava cada vez mais. Não conseguia ser mãe, não conseguia ser doceira, em breve sequer seria operadora de caixa. Fazia tanto e era coisa nenhuma. As coisas, os momentos e os caracteres sempre escapavam de suas mãos. Inadequada. Temporária em meio a eventos eternos, incessantes. Em um lapso de desespero, priorizou a reconstrução do caos ao seu redor. Correu atrás do bebê e encontrou o pequeno sentado no sofá. Bruno fez uma caretinha. Desde quando você sabe subir aí? Outra novidade. Outra parcela cruel. E outra encomenda. Não contente com o que aprenderá, o pequeno arriscou ficar de pé. Cravou as pequenas mãos no encosto e puxou com força até conseguir esticar o corpo e firmar as pernas na horizontal. A mãe assistiu a cena com lágrimas. Cansou de existir em débito com a própria vida. Assim que Bruno conseguiu, comemorou com aplausos e recebeu uma caretinha em troca. Preencheu-se. Era a vida que lhe faltava. Mais uma reclamação chegou às 4h15 da tarde, evidenciando que o foco de todos os esforços deveria estar nas encomendas. Em seguida, o entregador trouxe as embalagens e os cartões. A doceira o recebeu com Bruno no colo, com medo de que aquelas perninhas se descontrolassem outra vez. Colocou o bebê no tapete da sala e intercalou o olhar entre os doces sobre a mesa e o corpinho inquieto que tentava abrir as gavetas da estante. Outra encomenda. Bruno se entreteve com as almofadas e ela aproveitou para carregar o carro com doces de todos os preços e tipos. Quando terminou, preencheu a cadeirinha com o doce mais valioso. 12 quilos de pura doçura. Primeiro destino? Café Dona Emília.
Os outros foram distribuídos ao longo de meia hora. De volta à cozinha, Bruno foi posto na sala, na companhia de almofadas, e ela preencheu todas as bocas do fogão com panelas recheadas de doces. Mais uma encomenda homérica do café da Dona Emília, e por ela, teve que desmarcar o passeio do Beto naquela tarde. Em um piscar de olhos, o Bruno desapareceu novamente. Daquela vez, foi parar no banheiro. A mãe o devolveu ao tapete da sala. O creme do bolo ficou pronto e a panela fez volume à torre de louça suja. Entre doces, um amargo na boca, pois sentia a demanda por vida crescer, tornar-se ainda maior que a demanda por dinheiro. Sentiu algo tocar nos tornozelos. Bruno! As mãozinhas se equilibraram na beirada da mesa, a poucos centímetros de uma travessa quente. Na tela do celular, a primeira desistência. Não precisa mais, viu? Já encomendei com outra, dizia a mensagem da cliente. Substituível, R$ 50 a menos, mas pela janela a liberdade valia mais. Em um impulso inexplicável, pegou o bebê no colo, equipou o carrinho de bugigangas e partiu em direção ao parquinho. Era hora de reconstruir o castelo e, quem sabe, o próprio coração. Enganou-se. A alguns metros do parque, avistou os próprios filhos trabalhando na pequena obra. Ao lado deles, o sogro cavava um poço, com equipamentos próprios para a construção. Mamãe, olha o castelo que o vovô fez! Pedro gritou ao vê-lo. O castelo dela virará castelo do vovô. Substituível? Temporário. Tão irrelevante que até os próprios títulos eram breves e as suas ações ineficazes. Pedro tagarelou sem parar, demonstrando a construção. João exibiu os itens que os avós encontraram ao escavar o parque. Ressentiu-se. Ao ver os irmãos, Bruno se esforçou para deixar o carrinho. A mãe colocou o bebê em pé na areia para brincar, mas ele soltou sua mão e correu para os braços da avó. Nada era dela, até os filhos lhe escapavam. Uma mágoa inapropriada a incomodou, e ela teve que se esforçar para sorrir. Pode deixar que olhe eles para você ir trabalhar, querida? A sogra disse, com Bruno nos braços. É, mamãe, pode ir trabalhar, depois a gente conversa. Até mais tarde. Pedro a tranquilizou, enquanto manuseava ferramentas de pedreiro junto ao avô. Desnecessária, deixada para depois. Sem querer, passou a viver no crédito, devendo momentos que sequer sabia se um dia conseguiria pagar. Com o carrinho vazio, voltou para a cozinha, para se preencher com as obrigações. Conseguiu. Às 8 horas, o lugar estava limpo e a janta pronta. As encomendas encheram a geladeira e a conta bancária, de uma maneira nunca antes vista. A mesa estava finalmente em ordem. E vazia, pois as crianças jantaram com os avós. Carlos no quarto, com seus projetos mecânicos, e ela sozinha. Foi a primeira parcela de jantares que ficariam para depois. Na manhã seguinte, acordou os filhos cedo, sem necessidade. Era feriado nacional, exceto para ela, que trabalharia normalmente. Com Pedro e João de volta à cama, colocou somente 2 xícaras na mesa. Uma delas foi logo retirada. Desculpe, amor. Preciso terminar esse projeto para entregá-lo na reunião de hoje à tarde. Mais uma refeição em família que não aconteceu. Perdoou. Precisava trabalhar o dia inteiro para manter o serviço no meio período. Sem companhia, comeu em pé, em frente à pia, enquanto preparava lanches e mamadeiras para as crianças. No horário certo, preencheu os bancos vazios do carro com doces e partiu. Antes de ocupar seu lugar temporário, entregou secretamente cada uma das encomendas e recebeu outras mais. Consagrou-se com um negócio lucrativo. Com muito esforço e alguns jantares em família, virou uma marca. A doceira se incomodou, pois jamais tivera um título, então não sabia ser uma referência. As horas seguintes foram iguais. Os clientes eram todos iguais. Caixa disponível, bom dia. O senhor gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? O senhor gostaria de usar o programa de fidelidade do supermercado e acumular pontos para a próxima compra? Frases repetidas inúmeras vezes. Simples, era verdade, porém monótono. Qual a forma de pagamento?
As interações humanas eram apenas transações financeiras, que não tinham valores, mas preço. Quanto você ganha por dia vendendo doces? Maris quis saber. Ela não quis responder. Não que não soubesse, mas porque sabia que perdia mais riquezas do que ganhava em dinheiro. Além do mais, tinha muitos gastos. Tinha dias sem encomendas. Por fim, seguiu o exemplo de Rose e apenas sorriu. Imagino que seja muito mesmo. Em breve vai abrir a própria doceria. Mário completou. Não precisou esboçar nenhuma reação. Foi salva por um cliente que colocou uma cesta de compras na esteira. Caixa disponível. Bom dia, o senhor gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? Repetiu as mesmas frases e as mesmas ações até às 10, quando finalmente obteve uma resposta à pergunta que a colega lhe fizera. Uma resposta vazia. Na verdade, uma ausência. Bruna e Carlos não apareceram no mercado para vê-la. O valor que ganhei com doces? Muito pouco, perto do preço que preciso pagar. Quando chegou em casa, encontrou o almoço pronto e a pouca louça do café totalmente lavada. Até os cães estavam alimentados. Pelo jeito, Carlos pôde fazer bem mais. Entretanto, encontrou explicação para a eficiência e a ordem nos cômodos desocupados. Os filhos não estavam ali e o marido permanecia no quarto. Flagelada pelo vazio, abriu a porta, em busca de uma explicação. Oi, amor, levei os meninos da minha mãe hoje de manhã porque ainda não consegui terminar os ajustes. O almoço está pronto. Carlos pontuou a frase com um beijo em sua testa. Mais um almoço totalmente sozinha. No celular, foto dos meninos lhe aguardavam. Eles estavam no zoológico com os avós. Para preencher a mesa e o tempo, restaram apenas as encomendas. Dezenas delas para lhe fazerem companhia durante toda a tarde. Inclusive, mais um pedido grande do café da Ana Emília. Enfim, fizerás. Construirá um nome, um título. Poderia abrir uma doceria em alguns meses se quisesse, porém era solitário demais ser um título. Ficar acima de tudo, de toda a história. Sem hesitar, engoliu a mágoa junto com a comida, de maneira rápida, para nem sentir o gosto. Da pior forma, descobriu que algumas dores não são digeridas. Os doces ficaram prontos às 4. Todos foram entregues às 5. Ela voltou do passeio com Beto às 6 e Carlos terminou o trabalho às 7. Contudo, havia encomendas e projetos pendentes para o dia seguinte. Para compensar as horas de isolamento, o marido colocou as roupas na máquina. A mulher lavou a louça, arrumou a cozinha, fez o jantar e tudo o que pôde. Às 8, os avós devolveram as crianças. Exausto, Bruno já dormia. João e Pedro rejeitaram o jantar com os pais, porque tinham comido batata fritas, sorvete, chocolate, pastel e maçã do amor. Depois recusaram o banho, porque já estavam limpos. Tomaram banho na casa da avó antes de irem ao shopping. Não quiseram nem mesmo um abraço. Seus braços estavam ocupados demais com o moderníssimo detector de metais, comprado pelo avô. Em êxtases, espalharam pelo chão os inúmeros itens que encontraram no parquinho e pediram um celular para fazerem alguns vídeos. Depois, partiram para o quintal, para novas descobertas. Consternada, a mulher ocupou-se em juntar os próprios cacos, enquanto demonstrava alegria pelos filhos. Uma conquista tão solitária quanto seu título. Clandestinamente, lutou contra o sentimento egoísta e imaturo que a torturava por não estar naquele parque, nem ter comprado aquele maldito detector. Eles mesmos terceirizaram o cuidado dos filhos, então não podiam reclamar da falta de vínculo. Conseguiu vencer a batalha contra os sentimentos que a flagelavam apenas quando percebeu que não tinha culpa nem escolha. Sequer tinha liberdade. Aceitará o título e a vida que o acompanhava. Perto das 10, João e Pedro foram sozinhos para a cama, pois a avó lhes dissera que já eram homens feitos e precisavam dormir sem os pais. Carlos permaneceu no computador até tarde, aperfeiçoando o trabalho da máquina. Rodeada de ausências, a mulher se deitou sozinha. No hiato entre ser mãe, esposa, doceira e operadora de caixa, só havia solidão.
No dia seguinte, ela acordou antes do horário. No outro dia também. E no outro, e mais um, sem distinção. O tempo se tornará uma lauda em branco, a qual todos os dias preenchia com as mesmas palavras, ações e frases. Entrega de doces, caixa disponível, bom dia. O senhor gostaria de registrar o CPF na nota fiscal? O senhor gostaria de usar o programa de fidelidade do supermercado e acumular pontos para a próxima compra? Qual a forma de pagamento? Gostaria de substituir as sacolas plásticas por caixas de papelão? Encomendas, limpeza de casa, refeição às pressas, passeios com seu patrão canino, contato mínimo com o marido e as crianças. Uma rotina simples até demais e por isso diferenciava os dias com coisas banais. A promoção do açougue era às quartas-feiras, a do hortifruti às sextas. Na terça, os pontos de fidelidade valiam em dobro. Dias de mercado lotado, portanto. Se o café Dona Emília pedisse bolos recheados, era uma quinta-feira, para o domingo. As pessoas encomendavam pavês e pudins. O sábado era dia de folga no mercado e faxina em casa. Um dia sem nada relevante, portanto, era uma segunda-feira. Era quando tinha tempo para lamentar o fato de não ter mais tempo para viver. Ainda assim, era um tempo bem aproveitado, geralmente, perdido em uma fila de banco ou na espera de um consultório médico. Os dias se transformaram em semanas idênticas, então contou os meses pela conta bancária. A data em que o salário mínimo cobria o máximo de despesas que poderia era o início de um novo mês, e cada um deles se diferia dos demais pelos preços dos produtos. Quando entrou no mercado, o leite custava R$ 5,50. Um mês depois, R$ 5,70, tornando a venda de pudins quase impossível. No mês seguinte, com o preço do leite e R$ 6,20, foi um marco importante. A sogra fez Bruno largar a mamadeira e ensinou os meninos a tomarem chá, como os refinados ingleses. No trabalho, um novo funcionário substituiu o pobre Rogério e, consequentemente, acabaram-se os passeios com Beto. Por fim, o novo gerente durou tão pouco que não teve nem tempo de ver os preços mudarem. O silêncio de Rose permaneceu intacto durante 4 aumentos abusivos de preços. Pouco antes da quinta alteração, a mulher gritou em silêncio, em forma de notícia. Rosiane Maria dos Santos, 32 anos, foi encontrada morta dentro de casa. O ex-marido é o principal suspeito. Um título póstumo e longuíssimo para umas 100 palavras. Entretanto, naquele dia, a cotação das palavras estava em baixa e o título de Rose valeu muito pouco, quizá menos que o leite. Não houve luto nem portas fechadas no mercado, apenas uma comoção temporária de 4 dias, período de tempo necessário para colocar outra coitada sorridente no mesmo lugar. Em casa, os medidores de tempo eram mais dolorosos. Dias, meses e semanas passavam em sequências de ausências e eram contados em mudança que a dona de casa não viu acontecer. Um dia, Pedro voltou de casa da avó sem um dente. No outro, misteriosamente, o dente permanente já nascerá. Numa manhã, viu João sair de casa como um menino, e quando teve tempo de notá-lo novamente, já havia um esboço de bigode e um cabelo juvenil, raspado nas laterais, com os mesmos desenhos que seu cantor favorito. O Duck 337. Pelo marido, o tempo passava por meio da barba. Um dia, Carlos acordava com o rosto liso e cansado. Várias noites solitárias depois, a esposa encontrava o mesmo rosto com uma barba grisalha que ele não teve tempo de fazer. Vez ou outra, o tempo perdido se tornava presentes, e brinquedos, roupas e acessórios apareceram para preencher a lacuna de presença instaurada naquela casa. Bruno, porém, tornou-se um marco temporal decisivo. Na tarde em que ela conquistou o título de fornecedora do café Dona Emília, o bebê voltou para casa sabendo falar. Vovó, foi a palavra que inaugurou a pequena boca, deixando-a sem voz. Foi uma violência, pois ela lutará por cada letra para fazer seu próprio nome. Cada palavra de sua marca fora construída com tempo e vida. E, no fim, o nome de outra pessoa intitulou a referência do seu próprio filho. Após aquele momento, o tempo passou mais devagar. Na mesma noite, a dona de casa arrumou a mesa e fez questão de reunir a família para jantar.
Infelizmente, comeram em silêncio, pois as conversas que iniciou não fluíram, e as perguntas que fez foram respondidas monossilabicamente. Por fim, os objetos falaram mais alto que os sujeitos, porque não se conheciam mais. Ao terminar a refeição, Carlos voltou ao computador. Os meninos voltaram às telas e ela aproveitou para lavar a alma na pia da cozinha, junto com a louça. Quando as lágrimas enxugaram toda a dor, decidiu secar o rosto. Você está chorando, mãe? Pedro perguntou, preocupado. Ela negou porque o alívio de ainda ser intitulada como mãe a acalmou. A tristeza, entretanto, permaneceu, porque o menino que a encarava não era mais o seu filho. O seu Pedro dizia mamãe. Tinha dentes de leite, era distraído e desastrado. O Pedro dela não era aquele menino e desaparecerá para sempre, entre encomendas e lucros. Não, está tudo bem, querido. Mexi na cebola sem querer, desconversou. O garoto acreditou na desculpa e foi embora. Mais uma evidência de que não era o seu Pedro, o menino doce e carinhoso que a abraçaria. Aquele garoto era apenas uma lembrança inconveniente dos momentos que perderá e da educação que deixará de dar. Com a alma mais limpa e a louça no escorredor, era a hora das crianças irem para a cama. Esquecerá de que os novos filhos não precisavam da presença de ninguém para dormir, e por isso encontrou os três adormecidos. Felizmente, ao migrar para o próprio leito, encontrou Carlos deitado, esperando. A esposa não se lembrava mais da sensação de dormir com o marido ao lado e por esse motivo estranhou quando os braços deles envolveram seu corpo. Antes que qualquer dúvida vigiasse naquela cama, seus lábios dispostos buscaram os lábios dele, sem pudor. Afinal, ainda era esposa. Queria ser esposa. Sem demora, ele agiu como marido. E, enfim, se comportaram como um casal. Porém, o amor que fizeram não era mais o de antes. A cumplicidade se tornará tão mecânica quanto os projetos do marido, e afrouxou o braço, antes apertado. Possuído pela nova realidade, o corpo do marido logo escapou dos braços da esposa e foi buscar abrigo em frente à tela do computador. Desculpe, meu amor, tenho muita coisa para entregar na reunião de amanhã. Carlos sequer olhou para ela. Quer saber de uma notícia boa? Ouvi dizer que a empresa está pensando em contratar presencialmente. Se for verdade, mês que vem o Bruno voltará para a creche e os meninos poderão voltar para o inglês e para o futebol. Nada mais vai faltar nessa casa. Ele concluiu a frase com orgulho. A mulher respondeu vagamente com um monossílabo incompreensível. Seu Carlos ficaria preocupado com a resposta e ela iria até ela, checar se estava tudo bem. Porém, o engenheiro que assumirá o corpo dele sequer se importou. Magoada, adormeceu na companhia de alguns travesseiros. Nada mais vai faltar nessa casa, somente uma família. No dia seguinte, a mulher cheia de títulos acordou antes do horário. No outro também, e no próximo, e o seguinte, como todos os demais. Até o fatídico início era o fim. Era uma segunda-feira, afinal, passará o dia anterior entregando pavês em reuniões de família. Como de costume, anotou os pedidos do dia anterior, preparou o café da manhã e arrumou as crianças, enquanto o marido fazia o que podia, como sempre. Depois, deixou os meninos da escola, fez as entregas rotineiras e então assumiu. Daquela vez, um caixa diferente, 3 posições à esquerda do Maristela. Nos lugares antes ocupados por ela, Mari e a falecida Rose, não havia mais caixas. 5 majestosas máquinas foram colocadas no local, com suas telas largas e planas, aguardavam a instalação elétrica. Autoatendimento, dizia a placa. Mais uma novidade solitária em um mundo no qual ninguém precisa mais de ninguém. Ao redor das máquinas, havia uma moça sorridente fornecendo instruções aos demais operadores de caixa. Quando ela se aproximou, a operadora de caixa percebeu que se tratava de uma nova gerente. Já soube da novidade? Vamos ter que ensinar os clientes a usarem aquelas máquinas que vão tomar o nosso trabalho. Mari falou, propositalmente em voz alta, esperando que a nova gerente a ouvisse. A revolta contida de Mari foi o pior dos indicadores de tempo. Foi a evidência de que o contrato de 6 meses com o mercado estava prestes a terminar,
e também a prova de que as palavras que o compunham não eram eternas. A revelação espalhou pânico por seu corpo fatídico, mas ela não teve tempo de dizer nada, porque uma senhora impaciente abordou com uma cesta cheia de produtos. Caixa disponível, bom dia. Não teve forças para repetir as frases de sempre. Faltavam-lhe palavras. Inevitavelmente, esfregou cada um dos itens no leitor óptico com ódio. Perceberá que não era, apenas estava. Operava aquele maldito caixa há quase um semestre e em poucos dias sabe-se lá onde estaria. Era uma pessoa sazonal, tão limitada quanto uma estação do ano, que se contenta em existir por uns poucos meses, mudando nos períodos subsequentes. A cliente percebeu a impaciência ao operar os produtos e reclamou, mas a operadora de caixa não se importou. Bom dia, seja bem-vindo ao supermercado Aliança. Agradecemos a sua preferência, por favor, passe o primeiro produto pelo leitor óptico. A voz que saiu de um dos caixas do autoatendimento chamou a atenção da cliente. Veja só, a máquina é mais simpática do que essa daqui. Da próxima vez vou preferir passar aí. A mulher ironizou em voz alta. As máquinas ainda estão em período de adaptação. Estamos fazendo os testes e atualizações, mas em breve a senhora poderá usá-las, disse a gerente sorridente. A resposta dela à provocação foi mecânica, imediata. Qual a forma de pagamento? Apenas isso. Se a cliente gostava de falar com máquinas, então seria uma. Afinal, já fora com tanta coisa e, pelo jeito, ainda seria muita mais. Por que não fingir que era uma caixa eletrônica? A cliente não gostou. Aparentemente, esperava que começasse uma discussão, mas foi silenciada por uma frieza quase robótica. Novamente, a operadora de caixa não se importou. Na verdade, não conseguiu se importar. A máquina era simpática porque sempre seria uma máquina. Mesmo quando a obsolescência viesse, quando mudasse o presidente ou quando a bolha especulativa do mercado estourasse, ainda seria uma máquina. Mas ela nunca será ela mesma. Jamais poderá ser aquilo que nasceu para ser. Sempre será o que queiram que seja. Incomodada, a cliente aproximou o cartão sem responder à pergunta. A operadora de caixa sorriu artificialmente, entregou a nota fiscal à mulher e agradeceu a compra de maneira padrão. A cliente se irritou, enfiou todos os produtos em uma caixa e saiu sem olhar para trás. A operadora de caixa não se importou. Por que se importar? Em alguns dias, sequer estaria ali. Caixa disponível, bom dia, seja bem-vindo ao supermercado Aliança. Agradecemos a sua preferência. Depois daquela cliente, repetiu as frases do caixa eletrônico até o fim do expediente. Mais um título adquirido. Máquina? De aço? Não, pois tinha sentimentos, ainda que feridos. Duradoura? Tampouco. Porém, como as máquinas, sabia servir às necessidades humanas. Obediente? Isso ela era. Quando o expediente finalmente terminou, a operadora encerrou seu trabalho com um sentimento de despedida, pois os caixas de autoatendimento operavam a todo vapor, com suas vozes padronizadas ecoando por todo o mercado. Não havia o que fazer, a estação chegará ao fim, restava-lhe somente recomeçar e se reinventar para ser alguma coisa por 4 ou 6 meses. O sentimento entre as outras moças era parecido, uma resignação mansa e patética, típica de quem não tem palavras, nem significado muito. Somente Maristela conseguia nutrir algum orgulho após tamanha humilhação. Para mim, é um alívio sair daqui. Isso sim. Não nasci para ser empregada e viver de salário. Mal vejo a hora de pegar esse dinheiro e abrir meu próprio negócio. Dá para ganhar o triplo. Mari disse em voz alta, mais uma vez, para ser ouvida. Não foi. A gerente sorridente ensinava alguns clientes e como operarem os caixas automáticos, porque metade das moças do turno da tarde já fora dispensada. Quando terminou, dirigiu-se às caixas do turno da manhã com um sorriso totalmente inapropriado. Meninas, preciso que assinem a rescisão do contrato de vocês. Por favor, passem no RH e falem com a Márcia. A gerente falou apressadamente e em seguida correu para socorrer outro cliente confuso com o autoatendimento. Sua data de validade fora determinada. Definitivamente, aquele era o fim. O verão acabaria em alguns dias e o inverno financeiro poderia ser rigoroso demais.
Sem opção, entrou na fila e, na sua vez, assinou o que era preciso. Concordou com a perda de 3 palavras, que definiam sua lânguida existência, e de alguns direitos trabalhistas que não sabia o que tinha. Por fim, assinou o último contra-cheque de bom grado. E, enquanto deixava o supermercado ironicamente, viu alguns homens fixando no chão, com grossos parafusos, as máquinas que vieram mesmo para ficar. Já ela, nômade, deveria buscar outro ambiente para conseguir sobreviver. Ao chegar em casa naquele dia, a mãe não deixou a sogra levar as crianças. Estava em luto pela morte da realidade que vivera nos últimos meses, e por isso queria a família reunida. Mãe, você sabia que já tenho 20.000 seguidores? Pedro falou. O filho atirou do pensamento triste, exibindo orgulhosamente a tela do próprio celular. Quando a doceira deu por si, fizerá bem mais do que os 100 brigadeiros encomendados. Em pé, com as mãozinhas agarradas à mesa, Bruno tentava esticar o braço até um brigadeiro. A mãe elogiou Pedro e sorriu. Em seguida, entregou um doce nas mãos do bebê e preparou a embalagem do cento que entregaria. Pedro não ficou satisfeito com o elogio morno e insistiu. Você está triste, mãe? O filho quis saber. Sim, estava muito triste. A tristeza era a única constante em sua vida, mais durável do que qualquer ofício que se propusesse a ter. Um título? Talvez. A tristeza fosse sim um título, algo que nasceria para ser triste. Contudo, não querendo admitir para as crianças, calou-se. Pelo silêncio, Pedro percebeu que a resposta era afirmativa e mudou a pergunta. Por que você está triste, mãe? Foi incisivo. Não havia como esconder, e nem porque, afinal, em alguns dias, os filhos saberiam, então era preciso prepará-los para o fim. Estou triste porque, em alguns dias, o meu emprego no mercado vai acabar, disse em voz baixa, sem orgulho nenhum daquelas palavras. Então, você e o João não vão mais voltar para o inglês e para o futebol no mês que vem. Ela esperou por um rompante de raiva, uma birra, um ataque de choro ou até uma crise de frustração. Porém, jamais poderia imaginar a reação que Pedro teve ao ouvir aquela notícia. Então, finalmente vamos voltar ao parque para terminar o castelo? O menino perguntou, entusiasmado. Faz tempo que a avó e o vô não levam a gente lá? A mãe se emocionou. Sem querer, seus olhos se encheram de lágrimas, levando grande parte da tristeza e provando que ela não merecia durar naquele coração. Imediatamente, a mãe abraçou o filho e deixou um beijo demorado em sua testa. Creio que sim, respondeu. A resposta vaga foi suficiente para fazer o menino comemorar. Quando terminou, Pedro correu pela casa para dar notícia ao irmão. Mesmo sem entender, Bruno fez uma caretinha de alegria para a mãe, que riu e pegou o bebê nos braços. Em seguida, os 2 mais velhos apareceram eufóricos. Quando nós vamos, mãe? Pedro perguntou em voz alta. Que tal daqui a 15 minutos? Peguem seus bonés e os brinquedos, que já estou terminando meu trabalho de doceira. Os meninos comemoraram mais uma vez e dispararam em direção ao quarto para pegarem o que precisavam. A doceira não terminará o trabalho. Na verdade, mal começará. Porém, aquele era um dia de luto, durante o qual precisava da família por perto, antes que mais alguma coisa dentro de si morresse. O carrinho estava tão pesado que ela mal conseguia empurrá-los pelas ruas precárias. Bruno já passava 14 quilos e no compartimento inferior havia pás, rastelos, baldes e até mesmo o detector de metais. Mesmo assim, o entusiasmo dos meninos a conduziu rapidamente ao parquinho. Lá, encontraram um castelo desfeito. Os meses de ausência os transformaram em um monte amorfo de areia e sujeira. João e Pedro não se abalaram, pelo contrário, pareciam mais animados do que da última vez. E logo, começaram seus projetos arquitetônicos. Bruno também parecia mais feliz. O ambulante não se contentou em sentar-se na areia e manusear a pá. Preferiu andar de mãos dadas, apontando para árvores e objetos jogados no chão. A mãe aproveitou o tempo com os filhos para se reconstruir.
Quis se reerguer em uma estrutura mais firme, duradoura, como rocha, mas o vazio existencial não a deixou endurecer e a inconstância não lhe permitiu tornar-se algo. Então, em meio aos rastelos, baldes e mãos sujas, ela se refez em areia. Sentiu-se areia, feita de tanta coisa e ainda tão fraca diante das intempéries do mundo. Ao fim da tarde, não sentiu-se mais forte, nem orgulhou-se de suas alicerces frágeis, mas sentiu-se íntegra novamente, diante da imagem do castelo construído pelos filhos. Finalmente, estavam restaurados. Chegaram em casa às 7. A dona de casa atrasara-se de propósito, esperando que Carlos fizesse o jantar. Não pôde e ele sequer estava ocupado. Sentado no sofá, o homem tinha um semblante estranho e olhava fixamente para a tela do celular. A esposa se irou. Faz tempo que o expediente terminou? Perguntou de maneira seca. Por mais que soubesse a resposta, queria que o marido refletisse a respeito do tempo que perderá sem fazer absolutamente nada naquela casa. Carlos não respondeu. Sequer a escutou. A esposa insistiu. Carlos, estou falando contigo. A mulher elevou a voz. Sim, já. Já faz alguns minutos e eu só parei pra... Ele respondeu de modo reticente, com o olhar fixo na tela do celular. Ela aguardou, mas Carlos não terminou a frase. Em vez de se explicar, levantou-se, caminhou até ao quarto e fechou a porta. Então a esposa sentiu a raiva se transformar em preocupação, pois nunca verá o marido se comportar daquela forma, nem mesmo no triste dia em que fora dispensado da indústria. Ao seguir os passos dele, encontrou a porta trancada. Em seguida, Bruno chorou de fome e a mãe teve que adiar sua preocupação. Os meninos tomaram banho, enquanto preparavam o jantar. A mamadeira e as camas, ao som do choro ininterrupto de Bruno, na sala. Depois os meninos comeram sozinhos, enquanto a mãe deu banho no bebê, a alimentou e o colocou para dormir. Antes de sentar para engolir o jantar frio, chamou pelo marido, pois a porta ainda estava trancada, e do outro lado dela não havia resposta. A esposa temeu. Mãe, amanhã tenho que levar uma cartolina na aula de ciências. João anunciou. Novamente a preocupação foi arquivada, pois ainda precisava lidar com um banheiro repleto de areia, uma cozinha cheia de louça, uma cartolina e algumas encomendas. Perto das 10, a casa estava em ordem. As encomendas descansavam na geladeira e a cartolina já estava na mochila do João. Após beijos rápidos, os meninos foram dormir. Só lhe restava o descanso para viver mais alguns dias iguais àquele, antes de um futuro incerto. Felizmente, ao tocar a maçaneta, encontrou a porta destrancada. As luzes estavam apagadas e Carlos deitado na cama, antes mesmo de jantar. Ela chamou o nome do marido algumas vezes, mas não houve resposta. Aflita, procurou as mãos dele na escuridão, e ao encontrá-las, percebeu que estavam geladas e apáticas. Ao simples toque da esposa, as mãos fracas se afastaram, não querendo nenhum tipo de prazer. Após a rejeição inicial, as mãos femininas tatearam até chegarem ao rosto barbado. Estava úmido. Não havia lágrimas, mas um choro contido, molhado com um pouco de tristeza que os olhos masculinos não conseguiriam segurar. A mulher se desesperou. Carlos, não vai me responder? Estou preocupado. O que está havendo? Exigiu. As mãos indiferentes ficaram firmes e apertaram as mãos da esposa, buscando forças. Em seguida, Carlos suspirou e iniciou um longo silêncio, que foi interrompido quando sentiu coragem o suficiente para verbalizar. Hoje, os criadores da inteligência artificial, que faz os projetos da empresa, anunciaram uma autorização, prevista para daqui a 40 dias. Carlos disse pausadamente, medindo o impacto de suas palavras. A esposa sabia que se tratava de algo ruim, mas não teve coragem de perguntar do que se tratava. Esperou que o outro longo silêncio acabasse para que o marido tivesse coragem de explicar. A nova atualização não terá mais tantos erros como a atual e isso significa... Ela não o deixou falar, porque não queria escutar. Em um ato de desespero, abraçou o marido com força e deixou todas as lágrimas acumuladas saírem.
Em solidariedade, ele beijou as mãos da esposa e permaneceu em silêncio, lidando com as próprias emoções. Quando ela não conseguiu mais chorar, a tristeza a implodiu. Desfez-se, o emprego de Carlos tinha data para acabar, assim como o seu, e o futuro da família seria mais incerto do que imaginava. Abraçados, dividiram um silêncio consternado por algumas horas, até o momento em que ouviu o marido soluçar. Ao beijar-lhe o rosto, não encontrou lágrimas, mas havia gotas de desespero vazando entre as barreiras da vergonha, e logo Carlos as escondeu, justificando-se em seguida. Desculpe, amor, não sou de ferro, admitiu com a voz fraca. A mulher acariciou o rosto do marido para acalmá-lo. No entanto, não conseguiu dizer o contrário. Não eram de ferro, eram de areia, os dois uma massa amorfa para a vida modelar. Daquela noite em diante, ela diferenciou os dias com a métrica do desespero, assistindo ao pouco que tinha a se perder aos poucos. Primeiro, tiraram-lhe uma frase. Nas terças-feiras seguintes, não pôde mais oferecer pontos de fidelidade em dobro, pois tal benefício se tornará exclusivo dos caixas de autoatendimento. Nas quartas-feiras, somente as máquinas venderiam carnes com desconto, e o mesmo ocorreu nas sextas, com as frutas e verduras. A angústia de competir com eletrônicos mais simpáticos, eficientes e vantajosos surgiu em um sábado, com o leite às 6h30. Em uma segunda-feira, tiraram-lhe a função. O número de clientes usando caixas automáticos se tornou maior do que a fila nos caixas humanos. 2 dias depois, perdeu a renda, com o depósito do último salário previsto em contrato. Na quinta-feira, em que o leite chegou às 6h50, ao fim do expediente, entregou o crachá com seu nome na administração do mercado. Acabou-se. No dia seguinte, não acordou antes do horário. Sequer dormiu. Passou a noite chafurdando em uma lacuna vazia e desconfortável, que insistia em lhe engolir. Pouco antes do horário da escola das crianças, dirigiu-se à sala, ligou o computador e acessou o mesmo site de vagas de emprego ao qual recorrerá meses antes. Com raiva, preencheu todos os dados do formulário, completou todas as lacunas, até encontrar a maldita esfinge, com a maldita pergunta que assombrava os seus dias. Insira um título. Diante da barra de inserção de texto, o ímpeto cessou. Não sabia o que escrever. Por que escrever algo, afinal, se em breve tudo seria apagado novamente para começar de novo? Em um mundo de que não para, nada fica, ela também não ficou. Entre decifrar-se ou ser devorada pela linha em branco, decidiu fechar a página da internet antes de terminar o formulário. Sabe a decisão. Na página seguinte, em uma pequena placa de propaganda paga, encontrou uma direção. Café Dona Emília, a melhor da cidade, agora aberto aos domingos. Avenida do Café, 225. Decifrou-se. Era uma doceira, ou seria uma doceira, até que a barra piscante do mundo provasse, ou se movesse ao contrário.